Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, dessa vez assim, eu gravei a primeira parte desse vídeo, não tem como perder o controle durante uma gravação como essa, porque eu fico muito impressionado como se torna muito hipócrita alguns discursos vindos claramente do Vaticano a respeito do que você deve ou não fazer da sua vida. Honestamente, nós estamos em 2024 e nós estamos vendo uma igreja da Idade Média ainda se perpetuando. E eu gostaria muito que as pessoas começassem a colocar a igreja no seu devido lugar, tá? Vamos lá, vamos entender. Durante muito tempo, para quem estudou história, sabe muito bem a história, não é mesmo? Sabe que a igreja sempre foi um grande problema. Quando a igreja torna-se constituída, nós estamos falando então da Igreja Apostólica Romana. Igreja, que significa igreja ou uma assembleia. Apostólica, porque era dos dois apóstolos Paulo e Pedro. E romana, porque vem dos romanos, os mesmos que crucificaram e mataram Cristo. Quando a igreja então ela é formada, ela começa a acolher toda aquela comunidade cristã que estava, cristã entre aspas, né? Porque o cristianismo surge bem depois, mas aquelas comunidades que estavam abandonadas e que eram de grã-valia para poder arrecadar, para poder sustentar, para poder gerar o início de um poder ao grupo de pessoas que estavam então liderando a igreja. Então Paulo e Pedro manipulam muito a população e são ferramentas para acolher aqueles que estavam, então, abandonados, já que Cristo tinha sido crucificado. Então, eles são abandonados e começam a compor a igreja. A igreja ganha poder e começa a tomar a Europa. Hitler era católico. Tá? Nas fivelas dos soldados nazistas estava escrito Deus acima de todos. A gente escutou isso num discurso popular recentemente. Então, assim, a igreja toma o poder e o poder é extremamente fundamental. Manipulam, matam, criam temores, criam medos, destroem e dizimam grande parte da população, principalmente todo o norte da África, a Península Ibérica, e vão indo até o Oriente, quando encontram, então, os povos do Oriente com as suas armas erguidas, dizendo, aqui não. E a igreja ganha muito poder, então, vindo para as Américas. A América do Norte, então, nem se fala, não é mesmo? Essa mesma igreja, ela prega valores morais que não cumpre. Muitos escândalos da igreja se perfizeram ao longo de toda a história. Pedofilia, crises financeiras, até porque tem o Banco do Vaticano, caso vocês não saibam, inclusive um dos administradores do Banco do Vaticano foi encontrado enforcado, pendurado na ponte de Londres, e isso a gente já trouxe a história para vocês em podcast, tem o nosso podcast lá, Os Segredos do Vaticano, bem como os crimes do Vaticano, então tem tudo lá para vocês, né? Quem escutou, realmente meus parabéns, você é uma pessoa inteligente, tá? E essa igreja, obviamente, ela continua querendo ditar regras sobre o que você faz. Como você corta seu cabelo, com quem você casa, com quem você transa, o que você vai comer, com quem você vai se relacionar e entre outros aspectos. Aí o Papa Francesco, né, que todo mundo ali paga de, o Papa bonzinho, olha que lindo, nosso Papa, nossa, o cara vai lá, puxa a toalhinha, né, os objetos ficam de pé, parabéns. Me solta então um documento onde ele fala sobre a condenação da mudança de sexo, que é a tentação de se passar por Deus. Alguém tem que avisar o Papa Francisco que quem passa por Deus é ele, já que existem só duas religiões que são teocráticas no mundo. Duas. O que é teocráticas? Que consideram uma representação de um homem como a imagem, semelhança e a voz de Deus na terra. Então nós temos o Papa Francisco, que é então a representação de Deus na terra para o catolicismo, e nós temos dentro do Islã também a sua representação de um ser que se torna ali um homem, que é a representação desse Deus na terra.
São somente essas duas religiões que são teocráticas hoje. Somente essas duas. Então, quem se passa por Deus é o Papa Francisco. E quando ele solta um documento chamado Dignitas Infinita, ele questiona, falando que é um absurdo a ideia da redesignação sexual, a ideologia de gênero, bem como a questão do aborto, a eutanásia e a barriga de aluguel. A igreja sempre falou sobre esses aspectos de condenar. Veja, eu acho que a igreja devia se limitar aos problemas que ela tem. Eu não vejo a igreja realmente mostrando forças para alimentar os pobres, trabalhos voluntários, poder então fazer realmente entrega de alimentos, coisas desse tipo. O que eu vejo é a igreja mais preocupada com a sua vida. Curiosamente, essa mesma igreja apresenta tantos escândalos que eu até agora não consigo entender que ele está preocupado com o butica do outro. Mas ele não olha para os crimes da própria instituição. A Igreja Católica precisa ser purificada após escândalos sexuais, diz Papa. Foi reconhecido, então, os escândalos de crimes sexuais em Portugal. Foram violentadas quase 5.000 crianças abusadas sexualmente pelo clero ao longo de 7 décadas. Falando a bispos, padres e freiras, o Papa Francisco, então, falou publicamente a respeito disso, o crescente distanciamento da prática da fé. E quando você, Papa Francisco, fala exatamente sobre essa questão da orientação sexual, porque isso é um absurdo, isso é um crime perante Deus e blá blá blá, você cada vez mais afasta os seus fiéis. Sabe por quê? As gerações estão mudando. Os seus filhos estão crescendo, estão tendo uma mentalidade absolutamente diferente. Os seus filhos estão crescendo com amigos, de grupos de amigos que são homossexuais. Eles vão começar a fazer juízo de valor. Essa igreja que a gente está vendo é uma igreja da Idade Média. É uma igreja dos nossos avós, dos nossos pais, entre aspas, porque a grande maioria virou ateu ou foi buscar outras religiões, aqui, por exemplo, o espiritismo. Alguns se converteram basicamente ao islamismo. Saíram completamente da igreja. E essa crise da igreja existe desde 2000. Desde 2000 a gente vê a igreja reclamando publicamente que não tem mais fiéis, que os fiéis estão diminuindo, que realmente os grupos estão diminuindo, que as pessoas estão se convertendo para outras religiões, essas religiões estão crescendo. Por quê? Porque talvez os valores, a dignidade humana possam ser melhores. Ou talvez realmente sejam mais fiéis aos livros, já que os escândalos sexuais, eles existem mais dentro do Vaticano do que tendo em vista outros. É muito feio isso. Na Alemanha, houve cancelamento recorde no registro de católicos, citando a crise de abusos e escândalos financeiros, que eu falei, e os que eles veem como abertura insuficiente para membros da comunidade LGBT e mulheres, pois a igreja ainda é misógina, não aceita e não reconhece a mulher. A mulher não tem poder dentro do Vaticano. A mulher não tem reconhecimento sobre a autoridade para ir lá no púlpito e pregar realmente dentro do Vaticano. Você não tem isso, sabe? Você vê até no judaísmo, quando eu frequentei o judaísmo, existem mulheres que sobem ali no púlpito para pregar. Se é isso a palavra correta, a pregação. Mas ela sobe no púlpito para falar, então, a respeito sobre o judaísmo, os valores dentro do judaísmo. Ela só não toca nos livros sagrados, porém ela tem o seu lugar de fala já dentro do judaísmo, que é mais antigo que o catolicismo. Então é absurdo esse tipo de coisa. Então ele fala, a crise nos chama a uma purificação humilde e constante, partindo do grito angustiado das vítimas. É mesmo. Só que ao invés de você então estar fazendo realmente um trabalho de reconhecer quem foram essas vítimas, de ver realmente essa questão do abuso sexual, dentre outros aspectos, você está preocupado com a questão então da orientação sexual diferente, né? Vamos lá. Morre Bento XVI, o escândalo de abuso sexual com o qual o Papa Emérito teve que lidar na América Latina. O Papa Emérito Bento XVI, que morreu ali no dia 31/12 da matéria de 2013, aos 95 anos, abalou a Igreja Católica em 2013 ao se tornar o primeiro pontífice a renunciar desde a Idade Média. É aquilo que eu falei, a Igreja, desde a Idade Média, continua
da mesma maneira, tá? Bom, os casos no qual ele respondia, né? Faz parte do papado do Bento desde o primeiro dia que o padre mexicano Marcel Maciel, fundador da polêmica Congregação dos Legionários de Cristo. Maciel havia criado na década de 1940 com o propósito declarado de aproximar o ministério da igreja dos mais jovens. Com a congregação acabou sendo o espaço onde 175 menores foram abusados sexualmente ao longo de 4 décadas, segundo relatos dos crimes que foram inclusive reconhecidos pelas autoridades eclesiásticas. Em 2005, quando Ratzinger, se tornou Bento XVI, a instituição estava presente em cerca de 10 países, com 65 mil membros, especialmente na América Latina, que é onde tem a maior força. Maciel era considerado um protegido do seu predecessor, o João Paulo II. Em uma das primeiras ações importantes do pontificado do Bento XVI foi ordenar a aposentadoria do Maciel, já que os escândalos estavam começando a aparecer, já que ele tinha abusado de tantos menores assim. Então os defensores de Ratzinger dizem com razão que a pedofilia foi a marca registrada do seu pontificado. Diz Bernardo Barranco, sociólogo mexicano e especialista em questões da igreja, autor da A Pederastia e os Pecados de Bento XVI. Tem um livro dedicado somente aos escândalos e crimes do Bento XVI. Olha que coisa incrível, tá? Tem aqui terremoto no Vaticano, o escândalo de corrupção que levou à renúncia de um dos cardeais mais poderosos da Igreja Católica. É o cardeal chamado Bettil. Cardeal Bettil era um colaborador próximo do Francesco e anteriormente havia ocupado cargo importante na Secretaria de Estado do Vaticano. No entanto, seu processo de fritura começou depois que foi relevado que ele esteve envolvido na compra de um prédio de luxo em Londres com fundos da própria igreja, tá? E esses caras desviaram dinheiro do Vaticano, abusaram de tudo isso, tá? E tem ali cerca de um desvio de 232 milhões com fundos da igreja. E ninguém fez porra nenhuma. Os escândalos da pedofilia da Igreja Católica. Portugal. Quase 5 mil menores, que a gente já falou. Nós temos Estados Unidos, 20 mil menores que afirmaram ter sido vítimas de abuso e cerca de 7 mil membros do clero. Chile, 240 vítimas, 150 de casos de agressões sexuais. Alemanha, 547 menores de coro católico de Regensburg foram abusados entre 1945 e 1990. Em 2018, quase 4 mil menores. 4 mil. O Papa Bento XVI, que morreu em dezembro do ano passado, da matéria, foi questionado quando já era emérito em 2022 por sua gestão da pedofilia da Alemanha. Segundo o relatório dessa diocese, pelo menos quase 500 pessoas, a maioria crianças e adolescentes, foram vítimas de agressões sexuais. França, 330 mil menores foram abusados. Irlanda, 85 padres cometeram agressões dentro de um período de tempo da década de 1980. Polônia, centenas de denúncias sobre agressões sexuais. Em 2019, admitiu quase 400 padres abusaram sexualmente de crianças ao longo de 3 décadas. Austrália, 7% dos religiosos católicos receberam denúncias de agressões sexuais contra menores de 1950 a 2010. Nós temos aqui centenas e centenas e centenas de escândalos, tá? Escândalos dos padres pedófilos. E a igreja está preocupada com a sua orientação sexual. É isso que me impressiona. E é por isso que outras religiões estão ganhando mais força e o próprio ateísmo está construindo uma base tão forte. São 10% da população brasileira hoje ateus, porque deixaram de acreditar nesta religião e não encontraram outras religiões. Veja, eu sou praticante do budismo tibetano. O budismo tibetano não vê as pessoas por uma orientação sexual, não vê a cor da pele da pessoa, não vê nenhum desses aspectos. Quando está todo mundo fazendo suas práticas dentro da comunidade budista, todos têm um enorme valor, um enorme peso, a harmonia, a beleza, a prática da própria entoação de mantras e tudo mais, é a coisa mais linda de se ver. Não existe preconceito dentro da cor da pele ou da sua orientação sexual. Muitos templos hoje, quando você entra, as pessoas
tem um amor delas, tem um respeito à dignidade que elas colocam. Se elas quiserem ter a orientação sexual delas, elas vão ter. Se querem ser hétero, querem ser bi, homo ou o que for, o problema é delas, ninguém faz juízo de valor. O juízo de valor está decorrente à sua prática, ao seu caráter, à postura como um ser humano dentro de uma comunidade, como ela leva isso para fora, como ela leva o budismo para fora do templo para poder ajudar as pessoas dentro de uma compaixão. Coisa que a igreja esqueceu desde a Idade Média, quando começou a dizimar 3 milhões de pessoas por serem feias. Feias, que foi o que aconteceu na Inquisição. Começou a dita caça às bruxas e mulheres que tinham marcas de nascença eram consideradas a marca do diabo. Mulheres que tinham uma berruga no rosto eram a marca de feiura do diabo. E assim elas foram levadas à fogueira e dizimadas. Com, obviamente, essa doença mental vista pelo próprio Vaticano, muitas das pessoas saíram da Europa e começaram a ir para outros lugares. E assim se deu, então, a colonização de muitos lugares no mundo, inclusive os Estados Unidos, onde grupos do norte da Europa foram para os Estados Unidos para criar uma nova vida, o dito novo mundo. É isso que acontece. A igreja continua vivendo na sua época da Idade Média e ela não tem vergonha na cara e fica jogando tudo por baixo dos panos, enquanto ela fica acusando os outros, dizendo, você está abortando, e você está estuprando, e você está criando a pedofilia, você está violentando crianças. Você está preocupado com a criança que está no meu ventre, mas não com a criança que você está violentando dentro de todas as suas sedes da igreja ao longo do mundo. Olha que absurdo isso. O cara está preocupado com o que você vai fazer com a criança. Dá vontade de falar, por quê? Você vai querer para você? Porque pelo seu histórico a gente já sabe o que você faz. Isso eu acho uma vergonha. Acho uma vergonha. Eu acho que a igreja devia sair dessa postura da Idade Média e começar a mudar os seus valores. Porque as pessoas estão mudando os seus valores. As pessoas, muitos pais hoje, estão tendo visões diferentes dentro da orientação sexual, coisa que os avós, nossos bisavós, não sabiam lidar, não sabiam conviver e não sabiam nem o que era esse tipo de coisa. Falavam que era coisa do demônio, era o comportamento do demônio. Hoje, muitos pais estão super felizes com os seus filhos com relações homoafetivas. Dizendo, poxa, eu fico tão feliz que meu filho ama alguém. Porque talvez, se ele realmente tivesse uma orientação sexual diferente, ele não ia amar, ele ia ser forçado a gostar de acordo com uma sociedade. Da mesma maneira que a igreja coloca, então, o amor divino, esse amor divino de um Deus, decorrência aos seus filhos, que é qual ele fez a sua imagem e semelhança, deveria ser reconhecido pelo próprio amor à dignidade humana, vendo as relações, então, com que pessoas estão felizes tendo o seu convívio homoafetivo. Muitos casais são mais felizes tendo relações homoafetivas do que realmente casais héteros, o qual o marido espanca a mulher, o qual o marido violenta a própria filha. E são cristãos. Você pode ver, são cristãos. A estatística é muito mais cruel do que eu estou falando. Se você for numa delegacia de polícia ou num presídio e você perguntar quem é cristão, quem acredita em Deus e quem acredita em Cristo, eu lhe garanto que 99,9% da população carcerária vai levantar a mão. Eu acho que os valores mudaram. As pessoas estão realmente enxergando a religião como uma doença. As pessoas estão pedindo para que as religiões se adaptem nos dias de hoje. As religiões não se adaptam, as religiões não mudam. A única que realmente hoje vê as mudanças e aceita as mudanças é o próprio budismo tibetano, o qual, novamente, não vê as pessoas pela cor da pele, não vê as pessoas pela sua orientação sexual, não vê as pessoas pelos seus defeitos físicos e suas limitações. Ela vê as pessoas como uma compaixão, nós chamamos de bodhicitta. Desde a época do próprio Siddhartha Gautama, quando fez os 3 giros da roda do Dharma, reconhecido só por algumas vertentes do budismo, outras não, os 3 giros da roda do Dharma sendo contemplados inicialmente pelo Theravada, depois pelo Mahayana, pelo Vajrayana, o budismo ele vai sendo corrigido, alterado, novas escolas filosóficas vão sendo adquiridas, assimiladas dentro do budismo e mudadas e moldadas para os dias de hoje. Todos os fenômenos vistos dentro do budismo, desde as palavras do próprio
Siddhartha Gautama, o Dharma que foi ensinado, ele torna-se um fenômeno elástico sensacional. Porque tudo se adequa aos dias de hoje. Tudo se adequa às necessidades que nós precisamos para corrigir os nossos venenos da mente e não corrigir o seu pipi, a sua pepeca, o que você vai fazer ou não com outro parceiro sexual. Isso para o budismo, tanto faz. Agora, para essa figura, Papinha Francesco, ele está preocupado. Ele não está preocupado com as crianças que foram vítimas e tirar, então, do bolso o escorpião e falar, cara, eu vou pagar uma indenização a essas famílias, eu vou ajudar essas famílias, eu vou criar clínicas de psiquiatras e psicólogos para poder atender essas crianças. Ele não fala porra nenhuma disso. Ele não tem um aspecto social nenhum. Nenhum. Ele simplesmente cria um documento para predeterminar, então, que não pode ter isso no mundo. Não podemos ter orientações sexuais diferentes. Não podemos ter aborto. Não podemos ter, então, barriga de aluguel. Mas quando ele é questionado sobre os escândalos dos crimes do Vaticano, eu não vejo ele tirando toda a riqueza que o Vaticano acumulou desde a Idade Média, dos portões do Vaticano, dizendo, nós vamos dividir essa riqueza junto às pessoas que foram vítimas dos erros dos nossos próprios líderes religiosos. Ou seja, os padres, dos bispos. Eu não vejo. Eu não vejo ele fazendo nada disso. Eu não vejo ele criando, então, institutos para ajudar a tratar essas crianças na Alemanha. Veja, a Alemanha já, ó, cara, tchau cristianismo. Não quero mais saber disso, não. Cai fora. Cai fora, você violou nossas crianças. Acabou. Agora, nós temos um fenômeno muito mais legal que está acontecendo. E que isso, obviamente, é algo que impressiona. A Bíblia é banida nas escolas nos Estados Unidos por conter elementos vulgares ou violentos. Começamos um movimento muito interessante nos Estados Unidos. Então, em Utah, houve reclamação ali de algumas pessoas que se sentiram, então, impressionadas quando leram algumas passagens bíblicas. E na hora de explicar isso para os seus filhos, caiu a ficha dizendo, temos um problema. Porque, obviamente, a Bíblia, ela possui pedofilia, ela possui misoginia, ela possui morte de mulheres, tem esquartejamento de mulheres, ela possui, então, estupro, onde uma pessoa pode estuprar uma mulher sem problema nenhum, se a mulher não gritar, ela concedeu, ela pode morrer, eles podem matar a mulher, ou o cara pode dar, tipo lá, umas moedas de prata para a família pelos danos causados. Ó, estuprei e tal, toma umas moedinhas, tá bom? Valeu aí. Isso tem na Bíblia. Vocês não leram o Velho Testamento, não? O Velho Testamento faz parte da Bíblia. A Bíblia é uma composição do Velho Testamento e do Novo Testamento. Nós temos isso. Tá lá. Então isso começou a gerar um problema, onde a própria CBS News relatou, dizendo que não tem valores sérios para crianças porque é pornográfica, segundo a nossa definição. A lei vigente no Estado permite o banimento dos livros considerados indecentes ou pornográficos. Segundo o pai do aluno, a Bíblia é um dos livros mais repletos de sexo que existem. O pedido ainda cita batalhas, sequestros e decapitações. Isso tem na Bíblia. E ainda tem incitação ao ódio, quando você lê então os Salmos de Davi. A decisão foi pautada numa lei estadual de 2022 que inclui os pais nas decisões sobre material sensível. A explicação para a proibição é que a Bíblia contém elementos vulgares ou violentos, sendo assim, não apropriados para os mais jovens. Veja, é difícil você querer defender um livro de 2000 anos atrás, onde você consegue ver todo esse tipo de coisa, inclusive sexo com animais. Isso foi tema e discussão ali de alguns podcasts, né? Onde teve gente que bateu no peito. Na Bíblia não tem sexo com animais. Tem sim. Tá? Eu tinha achado até passagem sobre isso. Tá aqui, ó. Bestialidade chama-se, tá? Então nós temos na Gênesis, tá? Deixa eu ver aqui. Nós temos em Êxodo, nós temos em Levítico, nós temos em Deuteronômio, nós temos em Gênesis, tá?
e outras partes em Levítico, que fala exatamente sobre o sexo com animais. O Novo Testamento em nenhum lugar menciona a bestialidade, que assim como eles tratam pelo nome, mas isso não deve ser interpretado como uma permissão à prática ou enfraquecimento dos padrões morais de Deus. A bestialidade está, por definição, incluída nas muitas proibições das Escrituras contra a imoralidade sexual, tá? Onde a gente tem Coríntios, Gálatas, Colossenses, Hebreus e tudo mais. Mas quando fala do Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Gênesis, nós temos ali sexo com animais. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando lida com um livro escrito há 2000 anos atrás. Porque os valores de 2000 anos atrás, infelizmente, dentro dos pressupostos da criação da própria igreja, né, que é o que a gente conhece, a Igreja Apostólica Romana, é na verdade uma igreja apostólica de 2 apóstolos, Paulo e Pedro, romana, que vem dos romanos. Então a constituição da Bíblia, a qual foi criada entre 3 a 5 depois de Cristo, é uma situação muito delicada, por envolver um livro do Velho Testamento e um livro do Novo Testamento, para gerar um compêndio de uma história, em grande maioria, quase 100% da sua totalidade, escrito em uma parábola, que as pessoas não entenderam, que é assim que se conta uma história ali, né, um romance sobre a vida de Jesus e sobre a sua origem desde o povo hebreu. Então precisa tomar muito cuidado. Então a gente tem de tudo. Então a Bíblia começou a ser questionada como um livro, infelizmente, repleto de armadilhas para os seus filhos. A igreja tornou-se um problema e os livros também. O que eu acho, minha opinião pessoal é, o Papa Francisco não tem nada que se meter dentro da vida dos outros num critério de uma sociedade. A mulher, ela vai saber o que fazer com relação às políticas públicas em decorrência de um aborto feito por meio de um estupro, por meio de um crime que ela sofre, por meio de uma violência sexual. A mulher é que vai saber como lidar com isso, não é o Vaticano que em 2024 tem que falar o que ele pensa. Orientação sexual é de dar risada, não é mesmo? No sentido de que o Vaticano não tem nada que se meter na vida de terceiros em decorrência da sua orientação sexual. A pessoa faz o que ela quer, ela vai se apaixonar por quem ela quiser, ela tem a orientação sexual que ela quer, ou realmente que ela nasce para com aquilo, não é mesmo? A orientação sexual é aquilo que ela se reconhece desde o nascituro, dizendo: eu sou homem, ou sou mulher, ou estou no corpo de um homem, ou estou no corpo de uma mulher. É do próprio ser humano, da sua intimidade, do seu direito de ir e vir, preservado dentro de uma Constituição. E lembrando, não é? O Brasil é um dos primeiros países a matarem, então, pessoas de orientação sexual diferente da que é predeterminada pela sociedade que a gente vive, não é mesmo? Então, a sociedade predeterminou a questão do homem e da mulher, o que é diferente mata. E a igreja, então, incentiva isso. Lembra do discurso do Valadão nos Estados Unidos, não é mesmo? Se Deus não fez o trabalho, então cabe a nós fazê-lo. Esse foi o discurso no púlpito de um pastor dentro de uma igreja batista nos Estados Unidos. Na minha opinião, acho triste, acho uma hipocrisia, acho uma doença e que as pessoas realmente deveriam julgar se isso vale a pena ou não. Ao meu ver, a sociedade está mudando, as pessoas têm outros valores e vão procurar religiões que compactuem com os seus valores. Voltamos à Idade Média ou evoluímos? Vocês escolhem. Eu sinto. Isso aqui, ó, me deixa engasgado. Bom, é isso. Eu agradeço a todos vocês. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das terapias complementares.
Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e você vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.